Bora economizar 95% da sua conta de energia e ainda ganhar brindes? Na aquisição dos kits fotovoltaico, quem sai ganhando é você. Kit no valor de 15 mil a 20 mil, você ganha um ano de seguro pago. Kit no valor de 20 mil a 30 mil, você ganha uma Air Fryer da Mundial, mais um ano de seguro. Kit no valor de 30 mil a 50 mil, você ganha um ar-condicionado LG de 9 mil BTUs e mais um ano de seguro. Tá esperando o quê para adquirir agora mesmo seu kit fotovoltaico e dormir tranquilo e sem passar calor? Vem para a Energia Solar. Vem! Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Pensou em segurança? Carlos System é a solução. Instalação de alarmes, cercas elétricas, concertinas, portão eletrônico, câmeras de monitoramento, interfones e muito mais. Tenha em sua empresa ou residência um serviço de qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Informações, ligue ou nos chame no WhatsApp 43 984927796. Rua Tamarino 287. Bairro Laranjeiras, Londrina, Paraná. Carlos System, garantia e tranquilidade para o seu patrimônio. Pastelaria Pai e Filhos, o delicioso pastel de feira em um só lugar. Pastéis montados e fritos na hora com os melhores recheios produzidos diariamente e variados salgados fritos o tempo todo. Venha saborear nossas delícias. Pastelaria Pai e Filhos, aberto de terça a sábado a partir das 7 da manhã até as 22, na Rua Figueira 1280, Jardim Santa Rita. Telefone 999256244. Pastelaria Pai e Filhos. Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Há mais de 15 anos no mercado, a Camelo Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camelo Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camelo Tintas. Graça e paz, amados e queridos irmãos, bem-vindo novamente ao nosso Ponto de Vista podcast. Pastor Júlio César com vocês, mais um dia e hoje uma alegria aqui recebendo o esposo da Juliana, pai do Gabriel, da Camila, da Raquel,
filho do seu José Miguel e da irmã Ana Miguel, saudosos, né? José Miguel e Ana Miguel, 52 anos, um amigo, um pastorzão, um homem de Deus, que eu posso assim dizer, pastor Walter Miguel. Bem-vindo, meu querido, graça e paz. Amém, Júlia. Paz do Senhor também a todos queridos, e dizer que para nós também é uma alegria podermos estar aqui, né? Revermos amigos queridos, como o próprio pastor Júlio, os meninos que estão ali na técnica, né? Que também são bênção. Agradecer aí o nosso pastor, o pastor Wilson, né? Que sempre está aí junto conosco também, dando-nos essa oportunidade para que através, né, da palavra falada, muitos sejam tocados e transformados, né, Júlio? Exatamente. Eu quero dizer aqui, chamar a sua atenção, compartilhe esse vídeo, curte aí, tá? E esse vídeo, irmãos, é um testemunho de vida tremendo que o pastor Walter tem para nos contar aqui. E nós vamos começar, pastor Walter, lá do comecinho, né? Lá da origem. A saudosa Ana Miguel, você me contou que ela demorou, vindo do Nordeste do Brasil para o Paraná, 3 meses dentro de um trem, é isso? 3 meses de trem, né? Não era só naquele mesmo trem, né? Mas descendo e embarcando em outros, e de Alagoas aqui para o Paraná. Eles viajaram 3 meses, né? Hoje, falando assim, parece até uma coisa que você fala, meu Deus, mas teve isso e teve, cara. E eles viajaram e chegaram aqui no Paraná, né? Eles ainda eram um tanto novos, ainda meio que jovens. Meu avô, podemos dizer assim, um velhão meio brabo, daqueles homens que serviram o exército, né? Um tanto bruto, e trabalhava em uma fazenda onde tinha, na verdade, cangaceiros, né? Ainda Sim. Era aquela época, né, do norte. Uhum. E o patrão, de uma certa forma, não quis deixar com que ele saísse, que era o Romão Tomé, o nome dele, olha para você ver, né? Romão Tomé, já não era muito crente. Aí diz que ele quebrou, assim dizem, né, que ele quebrou lá a casa do dono da fazenda e queria ver qual cangaceiro fiducão que ia deter ele. Então já dava para ver como era brabo, né? Era brabo mesmo. Isso, aí pegou a família dele, embarcou no trem, e Deus tinha plano, na verdade, né? Que ninguém fez nada com ele, e andou 3 meses de trem até chegar aqui no Paraná. E veio parar aqui no Paraná, então, aqui na região de Londrina. Você falou o nome da cidade? Região de Sertaneja, com Paranagi, né? Aqueles lugares ali. Eu mesmo nasci em Paranagi, né? Eu sou paranagiense, que eles falam. Paranaense, paranagiense. Exatamente. Tá certo. Você é o 3º filho de 7, então? 3º filho. Tinha a Vilma, que era a mais velha, né? Tinha o Vladimir Luiz Miguel, esse que eu conto no testemunho, que morreu nos meus braços, baleado, dentro de um carro, mais à frente, verdade. Né? E depois nasceu o Walter, né? Que é esse que fala hoje aqui, graças a Deus. E depois do Walter vem a Vanusa. Aí vem a Vanusa, depois a Carolina, né? Aí depois vem a Noemi e o Samuel. Aí fechou-se a fábrica. Né? A Noemi, a Miquinha. É a Miquinha. E tem o Muca, né? Muca. O conhecido de todo mundo aqui, o Muca. O Muca é o pastor Mica, pastor Samuel. E a Carol, né? E a Carol. Então, os meninos já frequentaram aqui muito tempo. Já foram aqui da igreja, uma conhecem bem eles, né? Verdade. E aí, chegando aqui na região, ela encontra com o seu pai também, que você disse, então, que ele era paulista. Eu achava que, por ele ter aquele sotaque nordestino também, você falou, não, ele ficou com o sotaque de conversar com a minha mãe. Exatamente, né? Minha mãe contagiou todo mundo com o sotaque do Nordeste, né? Inclusive até eu, né, Júlia? As pessoas sempre perguntam, você é nordestino? Eu falo, não, mas se eu fosse também, para mim seria uma honra, porque eu vou dizer para ti uma coisa, aqueles eram os pais. Tá certo. Finada irmã Ana Miguel e o irmão José Miguel foram bênçãos, né? Foram bênçãos. Frequentaram também a Igreja Deus Vivo por um tempo, passaram por aqui, eu conheci, e Deus usava muito seus pais, né, pastor? Mas vamos lá, então,
dentro dessa história que você conta, então, a união do José Miguel com a Ana Miguel, e aí chega um momento de vocês irem para São Paulo. Exatamente, né? Eles, de uma certa forma, foram tentar a vida, como muitos faziam, né, naquele tempo passado, Júlio. E nós fomos para São Paulo. E meu avô, ele também foi para lá, ele foi para uma outra região, né, assim, meio que próximo ainda, mas outro bairro. E nós fomos parar em uma favela chamada Jardim Jeová. E ali meus pais, eles lutaram mais ou menos naquele lugar, trabalhando, né? Mais ou menos uns 4 anos até juntar com meu avô, com meu finado tio, e comprar um pedacinho de terra, onde eles fizeram ali os barracões, né? Que era onde nós morávamos, até que hoje o Dinho conhece bem, que foi vizinho nosso lá também, né? Que é o pastor de Morrison. E ali nós, então, moramos por um tempo. Mas ali no Jeová, ô Júlio, falar uma coisa para você que eu acho que é muito marcante, porque, às vezes, nós temos tudo e não damos valor em nada. Ali nós moramos em um pequeno barraco, né? Aonde nós, todos criança, a minha irmãzinha era uma neném mesmo, assim, de berço, a Vanusa, que nasceu se não me engano, no Hospital Alvorada, em São Paulo, sabe? E nós éramos um pouquinho maior, mas 4 crianças. E eu me lembro que quando nós chegamos lá, meus pais sempre foram pessoas honradas, sabe? Daqueles pessoas de fibra, que abraçaram os filhos, independente do que passasse, passávamos junto. E eu me lembro que quando ia chover ou ventava, aquele barraco, ele ficava batendo no telhado, Júlio, por Deus que está no céu. Nunca me esqueci disso, eu tinha mais ou menos uns 3 anos, mas isso marcou. E eu lembro que eu olhava assim os relâmpagos, e aquele telhado batia assim, nós ali com medo, e nós só tínhamos uma coberta, sabe? E umas grades ali com os panos forrados para poder dormir. Uma coberta isso. Para papai, mamãe e os 4 filhos. Os 4 irmãozinhos, né? E eles pegavam essa coberta, e eu me lembro bem disso. Eles traziam a coberta, jogavam em cima de nós 4 e eles ficavam abraçados para poder suportar ali, sabe, o frio e as tempestades do momento em que muitas das vezes a gente estava passando, sabe? E outra coisa, Júlio, que marcou muito ali naquele lugar para nós, foi que um dia, porque nós passávamos fome, necessidade mesmo, não que meus pais não saíssem, eles trabalhavam, mas até começar a engrenar a coisa, nós sofremos bastante. Então, um dia, minha mãe, ela comprou uma carne, e essa carne acho que já estava meio passada, já estava passada, né? E meu finado tio, ele chegou em casa, e eu nunca me esqueci disso, e era uma criança, e são coisas que marcam a gente. E ele disse assim, quando ele chegou, que ele sentiu aquele cheiro da panela de pressão cozinhando, ele disse, Ana, você está cozinhando carniça para esses meninos comer? Ela falou, não, Bill, é um pedaço de carne que eu comprei. Aí eu me lembro que o meu tio jogou aquela carne fora, sabe? Enterrou, na verdade, no quintal e foi no açougue e buscou uma comida boa, assim, para a gente comer. E nós comemos tanto que depois ficou os 4 meio largadinhos, com a barriga bem cheia, né? Porque até então não tinha, sabe? Roupa, igual hoje, muitas das vezes, graças a Deus, que hoje a gente pode ter para abençoar, né? Mas aquele tempo era amarrado, cara. Não tinha um tênis, um chinelinho de um Acon, um chinelinho de outro, quando não, um chinelão num pé, um chinelinho menor, né? E assim a gente ia vivendo. E você lembra disso tudo, você tinha 3, 4 anos de idade? 3, 4 anos, mas eu acredito que lembra porque marcou. Sim. Sabe? É uma coisa que você tem na mente. Aquilo nunca passou. São essas 2 coisas assim, né? E lembro também que uma vez eu rasguei a orelha no arame. A minha orelha, assim, tem volta um pedacinho por aqui, que eu rasguei no arame. Isso aí eu me lembro também, e era pequenininho. Eu nunca reparei que falta pedaço. Então, aí, são coisas que marcam, né? Isso aí ficou marcado
E é uma coisa para o bem, porque eu vendo aquilo, eu luto para poder dar o melhor para os meus filhos, sabe? Porque eu me espelho em quem verdadeiramente foi espelho. Então, Deus, Júlio, eu sempre digo o seguinte, às vezes, quando há um velório, quando há a perca de um ente querido, né? Como você também passou por um momento difícil, o teu menino, né? Mas são pessoas de Deus, e a gente tem o costume de chorar, e muitas das vezes nos lamentamos pela perca. E há até muitos que muitas das vezes atribuem a Deus e dizem, puxa, Senhor, o Senhor foi injusto. Não, gente. Se a gente voltar o coração a entender quem é Deus e o privilégio que nós tivemos em viver com essas pessoas, em vez de chorar, nós vamos viver a vida agradecendo Deus. Muito obrigada por o Senhor ter nos dado, né, esse prazer de termos vivido com pessoas tão especiais, porque esses só passam uma vez pela terra. Maravilha, é isso mesmo. Pastor Walter, então, assim, vocês estavam lá no Jeobá, o nome da favela? Jardim Jeobá, que aí Jeobá. O Jonatas conhece bem, o pastor Jonatas é próximo ao ao Parque Santo Antônio, né? Que ali vai ter o Campo de Fora, que era onde estava a favela nossa, que já é ali as proximidades mesmo, ali do Capão Redondo, né? Capão Redondo. Isso. E aí você, então, cresce no meio de um contexto de muita pobreza, muita dificuldade. Exatamente. E também muita coisa errada, é isso? Muita coisa errada, né, Júlio? Porque, na verdade, pelo nosso sofrimento, pela dificuldade do momento, nós íamos para a escola. Eu lembro que uma vez eu levantei, minha mãe tinha uma baciona, aquela baciona antiga de alumínio, aí foi me dar um banho, era 11 de agosto, era o dia do meu aniversário, para mim ir para a escola. E eu lembro que eu tinha uma chinelona maior e uma chinela menor, sabe? E ela amarrou uma blusa azul, nunca me esqueci daquela blusa, um azul tirreno, aqueles azulzinhos, sabe? Sim. Chamativo. E ela amarrou os pedaços daquela blusa para que eu fosse para a escola um pouquinho melhor naquele dia, sabe? E eu nunca me esqueci também desse episódio. Nós já estávamos ali, onde eles já tinham comprado um pedacinho de terra para fazer os barracos. Aí já não era mais Jardim Jeobá, aí já era Jardim Campo de Fora, que é a rua, né? A rua da... Agora eu esqueci o nome lá da rua, mas era a rua da terra, de alguma coisa assim, sabe? É uma rua que era uma rua terrível ali, que era só Jesus na causa. Você citando essa parte, então, que sua mãe falou, para você um pouquinho melhor, arrumado um pouquinho melhor, era por ser o dia do seu aniversário e ela queria te proporcionar algo melhor nesse dia, então, dentro da simplicidade que tinha? Dentro daquilo que tinha, né? Que era uma blusinha velha, mas ainda era a melhorzinha que tinha, um chinelo um pouco maior e o outro um pouco menor, mas era aquilo, né? Um shortinho, né? Com alguns buracos, uma bermudinha, então era a nossa realidade. Aí o que acontece, Júlio? Aí você ali vivia isso, você quando saía, que entrava na favela, você via os traficantes com aquele monte de dinheiro, né? Porque naquele tempo o tráfico dava bem mais, porque... isso aí, a gente voltando no período, época de 80, 76, 77, você entendeu? Então, você, sendo uma criança, criada naquele contexto, olhava para aquilo, então eu não maquinava na cabeça em poder desenvolver e dizer, não, vou trabalhar e vou conquistar. O meu pensamento era o seguinte, assim que eu crescer mais um pouco e tal, eu vou meter os canos também e vou roubar e vou ter, e vou traficar e vou ter. Então, eu cresci, né, com essa psicologia formada na cabeça. Eu vou ter. Então, isso era a maneira com que nós crescemos, você entendeu? Você via os seus pais trabalhando, a situação difícil. Exatamente. E você via os outros fazendo aquilo com a vida, entre aspas, boa, né? E aí você formava essa ideia que o fácil ou o que o bom era fazer da forma que eles faziam para ganhar dinheiro, é isso? Exatamente. Via aquela quantidade de dinheiro, né, na mão deles e pensava que eu também queria aquilo para a minha vida. E, na verdade,
eu entrei por essa porta, né? Porque mais ou menos, Júlio, com 7 para 8 anos, cara, eu comecei a fugir de casa. E já foi pro crime. Eu comecei a fugir de casa e virei um menino de rua. Mas deixa eu te perguntar, antes desse período, então, até essa idade que você fugiu de casa, você era uma criança infeliz? Eu era uma criança revoltada, você entendeu? Porque, na verdade, eu ia estudar e eu chegava todo maltrapilho e eu via aqueles meninos com aqueles tênis bonitos, com aquelas bolsas bonitas, e aquilo criava uma revolta dentro de mim. Tanto pela zombação, né? Porque eu estava direto brigando, eu era uma tranqueira mesmo, já desde pequeno já era revoltado. Então, e eu era baixo e gordo, você entendeu? E forte. E brigava, e se tirasse sarro eu brigava, e cresci como um camarada violento já desde pequeno, você entendeu? Então e meu irmão também, né? 2 anos mais velho que eu e também na mesma revolta que eu, então é como se diz lá, né? Nós já era o bicho, porque esse é o popular que diz lá fora, né? Já desde pequeno. Então já os caras já tinham um pouco, os meninos da nossa idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho, já tinha um pouco de medo também, porque nós era tranqueiro da favela. Bom, a sua irmã, então, era mais velha, né? Eu não me lembro o nome que você... Vilma. E aí o seu irmão, o segundo filho, acima de você, vocês eram muito ligados, né? Muito ligados. O nome dele era? Vladimir Luiz Miguel. Vladimir Luiz Miguel. Nós chamávamos ele de Iginho. Iginho. E você era o Tinho? Era o Tinho. Né? Então, era o apelido que a gente tinha. A minha afinada irmã era Tata. Então, tudo lá tinha apelido. A outra era Nusa, você entendeu? Como Mica, né? Carol, Muca, você entendeu? As casas tinham os apelidos. Na minha casa também é assim, os 6 irmãos, né? E qualquer dia eu vou falar o nome das minhas irmãs aqui. E é muito engraçado. Mas vamos falar da sua família agora. Tá certo. Aí tá, você e o... como é que é o apelido dele mesmo? Iginho. Você e o Iginho era muito ligado, né? Era muito ligado. Mas ligado a ponto de, você entendeu? Andar só junto e aprontar junto e ir preso junto. Era aquele negócio mesmo de irmão. Você entendeu? Tá, você fugiu então 6 para 7 anos. 6 para 7 anos, Júlio, eu comecei a fugir de casa. E na verdade, irmão, eu era um cara perturbado já desde pequeno. Eu me lembro que com 5, 6 anos de idade, eu comecei a ter visões malignas, sabe? Parece que é brincadeira, né? Uma criança, né? Eu falar isso assim como uma criança, mas eu... Repete a idade. De 5 para 6 anos de idade, eu começava a ver caveiras, eu começava a ver vultos. Tá brincando? Sabe? Não, é sério. E eu tinha essas visagens. Eu me lembro que uma vez, dentro de um berço, que não tinha cama, né? Era um berção que minha mãe ganhou, apanhava lá, dormia uns 2, 3, mais 2 num lugarzinho assim, e eu tinha visão. Coisas que nem eu entendia, você entendeu? Mas que me assustava, porque eu não compreendia aquilo. Então, eu já cresci de uma certa forma, sabe? Com essa opressão na minha vida, porque eu tinha facilidade em ver visões, coisas do demônio, assim, o próprio inimigo, às vezes... Um tipo sabe? de perturbação. Uma perturbação maligna, e era maligna, que eu sabia que era maligna aquilo lá. E aí você saiu de casa, você foge de casa, né? E vai dormir na rua, vai morar na rua, como é que era? Você ficava quantos dias fora de casa? Meses, Júlio. Meses? Fugia de casa, ficava meses e meses. Sempre você e o Iginho? Eu e meu finado irmão, e nós começamos ali no Campo Limpo, tinha um supermercado chamado Sé. Era muito grande, né? Os mais antigos de lá conheceram. E nós fugíamos de casa e dizíamos para minha mãe que, às vezes, que íamos olhar carro lá. Mas, na verdade, nós íamos roubar dentro do mercado, íamos aprontar, às vezes roubava um toca-fitinha do carro, que ainda era o tempo do toca-fita, né? E assim começamos. E ali, na verdade, nós éramos mais ou menos uns 30 meninos, que vinha das outras favelas, que era Valo Velho,
Ali tinha o Valquíria, tinha também o Jardim Gerivá, as favelas ali próximo, e fomos tendo contato com esse tipo de menino, que já eram os meninos tudo já muito louco, como se diz aí fora, né? E nós acabamos entrando também no embalo e começamos a fazer parte dessa loucura, e começamos a desenvolver. Você já como saiu, menino de você rua. então e seu irmão já fugiu de casa justamente já com a ideia de criminalizar mesmo? Exatamente. Nós queríamos sair de lá para virar criminoso, né? Nessa Você altura, seus pais já eram evangélicos? Meus pais, nessa altura já. Minha mãe já estava indo para Deus é Amor, era um começo, né? Nós também, quando tínhamos mais ou menos aí 10, porque nós saíamos e voltava, mas na maioria do tempo fora, você entendeu? E quando voltava e tal, nós íamos para a igreja com ela, mas nunca fomos de ir para a igreja para... Eu lembro que com 10 anos eu fui na igreja, Deus é Amor, meu irmão também ia, mas nós ia mais para aquele negócio de bagunça de criança, conhecia os outros meninos, você entendeu? Mas nada muito sério. Aí estava roubando fora e estava participando da igreja ali como um menino de família, mas na verdade era uma tranqueira, né? Desbaratinada ali só para estar com eles ali. E como que era essa volta, pastor Walter? Você ficava, sei lá, dias fora de casa e voltava. Júlio, sua mãe estava preocupada, chorosa. Meu finado pai. A minha mãe, ela ia atrás mais do meu finado irmão. Minha mãe, nós tínhamos um bloqueio entre eu e ela. E ela era mais dada assim com meu irmão. E já o meu finado pai, ele já gostava, parece que é uma coisa, mas é verdade, ele já gostava mais de mim. Então, às vezes, meu irmão vinha para casa e eu continuava fora, porque de lá do Sé nós fomos para Moema, Shopping Center Ibirapuera, e nós começamos a desenvolver ali também, com os meninos do Jardim Gerivá, que era o que nós começamos a andar, e com o tempo começamos a fazer fita, a roubar com esses camaradas, né, que era de uma favela chamada Jardim Gerivá. Então, nós começamos a ficar no Shopping Center Ibirapuera. Aí, ali, nós começamos a ficar e ficava meses e meses fora de casa. Dormia na rua? Menino de rua. Nós tínhamos nossas caixas de papelão em cima das fábricas, dormia na rua, sabe? Em qualquer lugar. Tinha um buraco que você entrava, você pegava, armava a caixa e dormia ali. Comia o quê? Comia o que davam. Às vezes nós ia comer das lixeiras, né? Você entendeu? É um verdadeiro morador de rua, meninos de rua, você entendeu? E ali nós ficamos um bom tempo da nossa vida no Shopping Ibirapuera, e quando saía do Shopping Ibirapuera, nós não íamos para casa. Nós íamos para o Jardim Gerivá, que era onde também os meninos, que eram os meninos do corre conosco ali, né, moravam. Então, nós íamos para a casa deles, da casa deles, às vezes tomavam um banho, às vezes eles iam lá para casa. Eu chegava em casa, às vezes, Júlio, com 22 meninos. E minha mãe dava amparo para todos nós. Eita. E dava comida para todos nós. E depois eles, como se diz, né, se jogavam para um lado, nós para o outro, mas estava sempre assim. Você entendeu? Mas já estava envolvido. Eu, com 11 anos, eu já tinha arma. E quando que você se tornou um traficante? Você tinha quantos anos? Rapaz, aí eu já estava... aí já está um pouco adiantado, né? Porque daí nós pulamos uma etapa, então? Pulamos porque nesse tempo aí eu estava na favela do Jardim Valquíria. Já era outro lugar. Já era um outro contexto, porque do Jardim Gerivá, nesse período que nós éramos novos nesse Jardim Gerivá, nós éramos tretados com os caras do Jardim Valquíria. Entendi. Depois tem todo... Nesse período eu tinha 15 para 16 anos já, né? E no período do Jardim Gerivá eu tinha ali mais ou menos de 11 para 12 anos. Com 14 anos eu já fui para a FEBEM, né? A FEBEM do Tatuapé, que era a instituição casa, né? Meu irmão já tinha passado por lá. Aí eu também fui para lá, e quando não era ele preso, era eu. Aí nós já estávamos envolvidos. Aí nós já andávamos armados, né? Nós já metíamos um BO, já fazíamos assalto. Aí já era para um 5-7 já. Aí já era para um 5-7, né? E quantas passagens na FEBEM?
Rapaz, eu falar para você, lá na FEBEM, lá eu tive 3 passagens, mas que eu fiquei em distrito, eu não tenho nem... Perdeu a conta? Perdi a conta, porque por ser menores de idade, às vezes você chegava com algum BO leve lá, né? Muitas das vezes eu fui liberado roubando toca-fita. Eu arrancava os toca-fita do carro com mais um e chegava lá, os caras já estavam tão enjoados de ver nós e a nossa cara lá que dava um chute na bunda da gente e mandava, vai embora, moleque, né? Que era o que eles falavam para nós. Então, no distrito assim, eu acho que eu dormi mais de umas 100 vezes, Júlio. 100? 100 vezes, ou mais. Porque eu fiquei nesse mundo aí praticamente uns 15 anos da minha vida. Você entendeu? Meu Deus. Então, era, como que se diz? Era bater cartão, né? Era você estar ali diretão, né? Ali em São Paulo. Fui para a FEBEM da 37, fui para a FEBEM da 11ª, fui para a FEBEM da 47, 47 é Itapecerica da Serra, 37 é Campo Limpo, né? 11ª Santa Amaro, e depois puxei cadeia no 4º DP, que é Consolação, na Praça da Sé. Então, conhecia bem ali os distritos. Aí a cadeia que você puxou já é num passo mais adiante, aí né? já é mais adiante. Já é maior idade, né? E nessa época aí, que você estava, então, ali no Jeobá. Jardim Gerivá. Gerivá. Você passou por alguma situação que você pensou assim que você ia morrer nesse... Então, quando nós estávamos ali no Jardim Gerivá, nós já começamos a roubar. Aí era nós com uma família de pernambucanos, né? Eu não vou citar nome e tal, sim, mas nós com uma família de pernambucanos, a maioria deles já são finados, né? Essa mulher que também ela foi sogra do meu finado irmão teve... um relacionamento com a Lena, né, que hoje ela é esposa de um pastor, e teve 2 filhas, que no caso é a Karina e a Natália. E quando o meu finado irmão ele veio a falecer, elas eram crianças, nenéns ainda, né, na verdade. Então, dali do Jardim Gerivá, nós começamos a roubar com as pessoas dali. Meu irmão com os mais velhos, eu e tal, com aqueles um pouco mais novos, mas aí nós já estávamos armados, já saíamos, já metíamos o BO, já estávamos com dinheiro, né? Já era uma outra situação de vida, então, ali no Jardim Gerivá. E alguns fatos ali começaram a acontecer, né? No caso do meu finado irmão, ele já ter praticado alguns homicídios, algumas coisas assim que já começou a entrar para um sentido assim um pouco mais ferrenho da coisa, dizendo, né? Porque já era acontecimentos mais graves, já não era aqueles toca-fita, já não era aqueles assaltos assim de cabeleireira, essas coisas e tal, né? Já começou homicídios, começou broncas mais pesadas, né? Já fazíamos parte ali dos camaradas mesmo que comandava aquele local daquela favela, né? Inclusive, o que andava com meu irmão, ele era muito conhecido mesmo nesse local, você entendeu? E a gente nós começamos a nos aprofundar mais. Então, já era armado, já o negócio mudou totalmente, era droga, era armas, né? Era crimes mais violentos, então o negócio mudou de figura. E como que, então, a sua mãe via de longe ou ela não tinha noção do que estava acontecendo com vocês? Júlia, ela sabia, mas ela nos colocou na mão do Senhor, porque ela não podia fazer nada. Pelo contrário, né? Muitas das vezes, estando em casa, isso já um pouco mais adiantado, porque quando meu irmão ele vai para a maior idade e tal, e se une com esses outros camaradas, ele se torna, na real, um ladrão de banco, né? Naquele período lá. E eu era ladrão de mansão, ele também roubava mansões, roubava banco e tal, e já estava um negócio meio
Você entendeu? No crime, assim, podia-se dizer que mais destacado, uma coisa maior, né, para aqueles que estavam envolvidos naquela época. E nós começamos, então, eu, no meu caso, comecei a traficar para a própria quadrilha dele. Então, além do tráfico de droga, eu ainda meti os BO nas mansões, que, no caso, eram os bairros nobres de São Paulo, né, naquela época, isso no ano de mais ou menos aí 85, 86, 87, sabe? Nesse período nós estávamos aprofundados até o pescoço Morumbi. Na criminalidade. Morumbi, Bonfiglioli, Vila Sônia, né? Esses bairros aí que quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando, que é bairro nobre. Então nós catávamos ali e catava muito dinheiro no caso e catávamos muita coisa boa da época, né? Porque essa época, Júlio, ainda era a época do videocassete, né? Então, a gente catava essas casas, levava esses videocassete, os Panasonic, os JBL, que eram essas marcas boas antigas. Então, você chegava na favela que saía, catou a boa, porque era caríssimo, né? Naquele tempo, ainda tinha as autorizadas de vídeo. Sabe o que é isso? É você entrar na loja e alugar o vídeo para poder usar. E quantas vezes que roubando Kombi, né, peruas, naquela época era bem normal, nós invadíamos essas autorizadas e catávamos vários vídeos cassete para trocar em armas. E aí isso ia aumentando o montante das armas, do povo que nós andava junto para estar metendo nossos BO, como se dizia lá no linguagem, passado. Né? Exato. Aí vocês, então, praticavam o roubo, né? O furto, certo. O roubo, para poder comprar arma. E essas armas eram para vocês vender ou era para praticar crimes? Não, arma para poder praticar crime, né? Nós queríamos tanto para aquele tempo lá para defender as favelas que nós fazíamos parte, como para praticar crime, né? Porque na real era o seguinte, havia muita treta naquele período, né? Treta de uma favela contra a outra. No nosso caso, nós éramos tretados, nós éramos do Jardim Gerivá. E nós, naquele período, éramos tretados com os caras do Jardim Valquíria. Aí saiu um camarada da cadeia, né, que esse cara apazigou. E nós, que éramos do Jardim Gerivá, descemos para o Jardim Valquíria também. Né? É como que se a gente dissesse assim, a Pantanal e a Brataque, quando entraram em acordo aí que cessou-se as guerras, era mais ou menos isso naquele período nosso lá, isso no ano de 87, 88, você entendeu? Era mais ou menos isso aí, 85, né? Aí teve essa apaziguação lá e nós descemos para lá. Então, muito daqueles que eram os nomes, né? Pô, nós é tratado com o cara, com o fulano, ciclano, nós então conhecemos e começamos a andar junto e começamos a roubar junto. Aí lá o caldo engrossou, porque daí era bandido mesmo, né? O Jardim Valquíria nesse tempo aí era o que dominava ali, tanto o Valquíria, dominava Rosana, as outras favelas ali tudo perto, né? Que era uma favela grande ali, bem respeitada, que era o Morro, né? Era o Morro do Piolho, que era chamado lá, e nós, de uma certa forma, eram os camaradas só que sem dar mancada, né? Era truta de todas as outras favelas, foi apaziguando as tretas, você entendeu? Matando de outras favelas também. Isso aí era a vida, você entendeu? Então a gente fala assim, parece um absurdo, mas naquele tempo nosso, irmãos, essa era a nossa vida. A vida cotidiana, era a nossa vida que vivíamos como criminosos na vida do crime. Você entendeu? Você fazia uso de drogas também? Era viciado, Júlio. Viciado a ponto de me trancar e, às vezes, pegar, né, uma quantidade de droga e passar 3 dias invernado aí cheirando. Você entendeu? E sem parar. Era só o cadáver, meu irmão. Era só uma cabeçona em cima de um corpo seco, e as armas na cinta, e, sabe, querendo se amostrar dentro das favelas, você entendeu? Porque éramos bandidos e tínhamos ali os frutos dos roubos que fazíamos, né? Então era aquele tempo aquelas correntes de ouro, aquelas coisas, a gente... o tempo dos lecoques de couro, sabe? Então, esse tempo aí, de uma certa forma, para nós que vivemos
uma vida desgraçada, literalmente, quando era pequeno, nós achávamos que nós estávamos bem, né? E aí começa-se, Júlio, porque daí começa-se na nossa vida algumas coisas na minha vida que marcou. Porque do meu lado, morreu muitos caras, morreu do meu lado, inclusive meu irmão, né? E o Senhor, ele veio me poupando, você entendeu? Que o Senhor tinha um plano na sua vida, Exato. Né? E a sua mãe chegava a fazer algum apelo para vocês quando vocês iam visitar? Porque nessa altura eu imagino que vocês com dinheiro, com armas, com carro, com roupas de marcas da época, né? Exato. Vocês nem voltavam mais para casa do pai, ou voltava? Não, nós passávamos para visitar, né? E, na verdade, por lá ser estilo uma chacrinha, os meninos conhecem bem lá, nós escondíamos os quilos no quintal. Enterrávamos no quintal e quando nós tínhamos que buscar droga para passar no morro, nós deschavávamos na sala de casa. A minha mãe, coitada, ela não podia fazer nada, porque o que ela ia fazer? Você entendeu? Ela não podia pôr nós para fora, nós éramos violentos, na verdade. E eu, para ser sincero, né, hoje, irmãos, é outro contexto, mas eu tentei matar até a própria mãe. Então, quebrei o dedo do meu pai, então era um camarada que não media consequência. Então, quando chegava lá, às vezes ela estava na pilha lavando louça, né? Na pia lavando louça, e ela olhava, e nós tínhamos as PT, aquele tempo era as 765, né? Não era, ainda era pouco falado das 9mm, das 380, era mais as 765, aquelas mais antigas e tal, e nós tínhamos 4, 2 de 16 e 2 de 13. E nós tínhamos uma bolsa lá que nós tínhamos 5,38, entre eu e meu irmão, você entendeu? E mais uma 6,35, mais um 22, mais um 3,2 da Taurus, enfim, era bastante arma. Ele tinha uma calibre 12 de 6 tiros, que trocou, né? Inclusive, como nós já conversamos, em videocassete, né? Então, era montado até os dentes nas peças, como se dizia lá nas armas, né? E quando ela olhava, irmão, da louça, da pia lá lavando louça, eu pegava o revólver e mirava para o lado dela, e ela falava para mim lá da pia, assim, ela dizia, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Ela falava para mim, e engraçado, né? Hoje a gente ri lembrando, mas você acredita que eu ficava travado, cara? Eu ficava lá assim, à vontade, porque eu estava endemoniado. E eu falei para você, eu tinha aquela facilidade de ter contato com Satanás. Você entendeu? E por algumas vezes, Júlio, alguém pode falar, o pastor, não, eu conversava, cara. Sabe o que é você conversar com o demônio? Meu pai. Frequentava o centro de macumba, guardava as armas nesse Jardim Valquíria, onde as nossas armas ficavam, era o centro de macumba da Dona Dina. Você entendeu? Então, nós estávamos no meio, literalmente, do inferno. Você entendeu? Então, era aquela... como se diz, aquela atmosfera carregada mesmo, cara. Não tinha como a gente correu para onde saía aquela opressão, nos seguia. Sim. Sabe? Era como se a gente fosse dele mesmo e ele comandasse a vida da gente. Quando sua mãe olhava e você apontava, você tinha uma intenção mesmo? Tinha ódio, cara. Não gostava de crente. Tanto é que uma vez um crente pegou uma Bíblia pequena para pregar para mim. Eu dei 6 tiros de 8 em cima dele. Acertei 2 tiros no crente, um nas costas e outro no braço. Quase matei o irmão. E eu me lembro, e você vê, e segundo o que eles dizem aí, eles falam que é como alcoólico, né? Como alcoólico, eles dizem, né? Mas não é, cara, é demônio. Sabe por quê? Porque na hora que eu atirei no cara, eu estava muito louco. E eu era amigado com a mina, né? Falava uma mina, né, nesse tempo aí, com a moça chamada Adriana. E eu tinha o meu barraco, morava com essa menina na favela e tal, e ela estava com o meu 8 na cinta. E quando o irmão ele pegou a Bíblia que ele veio pregar para mim, então eu peguei o 8 da cinta dela, ela deu 8, na verdade, eu pedi, ela me deu, eu dei 6 tiros de 8 em cima do cara. O cara era parente do traficante lá da quebrada lá. Você entendeu? Uhum. Só que naquele período nosso, Júlio, não era igual hoje que o tráfico manda. Aquele período de antigamente, quem mandava era ladrão. Até quem ia traficar no morro tinha que ter os aval dos bandidos. Você entendeu? Aí depois que mudou.
Porque o tráfico deu muito dinheiro. Mas naquele tempo, não. Os caras quisessem traficar lá, eles tinham que chegar lá no meio dos bandidos lá e pedir, ó, nós podemos vender umas buchinhas e tal. No caso, quem era a autoridade lá? Não, quem comandava era os bandidos. Também. Depois mudou. Era todos nós, né? Uhum. Na verdade, era muito, Júlio, sabe? Era uma quadrilha, assim, que... A gente fala uma quadrilha, mas ali, às vezes, nós estávamos juntos ali, tinha uns 30 bandidos tudo junto. E tudo armado, cara. Você entendeu? Então era difícil pôr a cara lá. Só fazia nós correr mesmo. Quando entrava era a rota. Porque a rota ninguém parava para encarar, né? Corria mesmo. Então, vagabundo falou, a rota subiu, filho, a gente se jogava para todo lado, porque os caras matavam, né? Então, isso aí era o que ponhava a ordem. Pelo contrário, não tinha para ninguém, irmão. Porque era muito... essa gente vai falar estilo Rio, hoje evoluído, com os fuzil e tal, que essas armas pesadas, mas no nosso tempo lá, rapaz, era igual mato, era arma para todo lado também. Entendi. Bom, nós estamos aqui com o tempo avançando aqui, eu não sei se eu faço 2 entrevistas com você, ou a gente... Né, dar uma resumida aqui, porque a sua história é muito grande, né, pastor Walter? É muito grande. Eu fiquei 15 anos, né, irmão? É muito grande a sua história. Você entendeu? E vamos lá. O seu irmão, então, ele morreu no seu braço. Ele morreu nos meus braços, né? Só que o seu irmão faleceu perto da sua conversão? Ou o seu irmão faleceu? Eu tenho essa liberdade, você já me contou algumas partes, né, do testemunho, ou foi quando aquela treta do Opala, que o sangue caiu em cima de você, foi antes ou foi depois do seu irmão? Então, essa treta do Opala é antes, né? Essa treta do Opala eram uns caras que estavam na casa de detenção ainda, para você ver como nós, na gíria fala da véia, né, que é os antigos, né, e tal. Aí... Os malucos saíram da cadeia, né? E aí chamaram nós para roubar. No meu caso era o Tim. Aí tinha outro maluco que andava conosco também, que era um tal de jiboia, né? E esses saíram da detenção e falaram, ó, vamos meter uns BO. E nós 2 éramos os menores. E os caras eram os 2 maiores. Eles estavam naquela... E esse... como é que chama aquela... Casa de detenção, Carandiru, né? Eles estavam no Carandiru. Você entendeu? Carandiru, que hoje já não existe mais, né? Sim. Aí saíram de lá, nós fomos meter uns BO. E quando passamos em frente à delegacia do João 23... Tinha 2 caras que andavam conosco, que na gíria fala que virou a casaca, né? Ou mudou o lado. E eles, no caso, comprou esse Opala desse camarada que saiu do distrito, lá da casa de detenção, mas não pagou tudo. E quando ele veio, ele foi buscar o Opala e os caras não quis entregar. Você entendeu? E o negócio era meio violento, né? Uhum. E quando nós fomos meter esses assaltos, nós estávamos em um Paraty roubado, estava 2 no Paraty, estava eu e o finado Arnaldo nesse Opala, né? Que é afinado também já. E quando nós chegamos em frente ao distrito, encontramos os caras. Aí os caras veio na bota, e aí os caras do Paraty atrás, que vinha conosco, eles começaram a dar a luz alta em cima de nós. Eu estava com o 8, eu saquei do 8, né? O Arnaldo não estava armado, né? Porque ele era o piloto. Aí eu saquei o 8 e fiquei, né? Para mim era os homens que estavam chegando e tal, alguma coisa. Mas quando pensou que não, os caras do Paraty brecou atrás, os caras do Opala colou do lado, eram os irmãos lá, né? Era 2 irmãos também. Aí colou do lado e tal, cada um com 8 assim, virou para nós, falou, aí Arnaldo, você vai morrer. Quando ele falou, você vai morrer, que eles iam atirar em nós, do jeito que eu estava, eu peguei o 8 e meti bala em cima deles, carreguei o 8 em cima deles, e os caras que estavam do Paraty atrás atiraram neles também, você entendeu? Então ficou uma chuva de bala em cima deles, mas acabou as balas dos revólveres que nós estávamos, era 3 revólveres despejando neles, aí os caras estavam cada um com 8 também. Aí começaram a atirar do lado, assim, igual eu estou com vocês, eles começaram a atirar em nós. Aí, nisso, eu lembro que eu olhei para o finado Arnaldo, aí a bala pegou na cabeça, Júlia. Ele gritou assim, ai, meu Deus. Aí pôs o Opala em primeira. E nisso que ele acelerou, ele entrou com o Opala no muro. Quando bateu no muro, eu sou grande até hoje, agora você imagina a noiada e aquela, né, vivendo essa vida. Eu caí embaixo do painel do Opala, que você sabe que é fundo, né? Sim. E nisso que eu caí embaixo, quando ele bateu o Opala no muro, ele caiu no banco, meu 8 caiu embaixo dele. E aí ele caiu no banco e os caras do carro que estavam no Paraty saíram para pôr bala, senão os caras iam enfiar chumbo nesse também, né?
Porque naquele momento nós estávamos sem bala, os caras estavam carregados ainda. Aí os caras do Paraty saiu para pôr, que era irmão desse que morreu do meu lado ali, para recarregar, né? E aí eles desceram do carro, cara. E eles vieram no carro que nós estávamos. Eu caí de embaixo ali no painel ali, o outro caiu assim, sabe? E o sangue dele caía no meu peito, assim, aquele sangue quente. Você embaixo dele. Entra a minha cabeça assim, ó. Entra aqui e o peito. E eu estava ali embaixo aqui, do painel. No painel, né? E ele caído, porque ele ficou meio assim, o sangue escorria tudo. E aí os caras chegou e falava para ele, eu sei que ele ali caído, eles deram mais 5 tiros nesse osso das costas dele, olharam para minha cara, eu cheio de sangue assim do cara, e por tudo assim, falou, aí, vambora, meu, esses dois já era. Entraram no carro e se jogaram. Aí eu saí do carro que nós estávamos, que era o Opala, né? Aí eu saí do Opala e desci. Quando eu desci, que eu cheguei numa rua assim embaixo, aí o Paraty vem a milhão, até pensei que era a polícia, mas eram os caras que estavam com nós a milhão no Paraty. Aí pegou, quando parou, assim, falou, e aí, Tim? Eu falei, meu, teu irmão já era, cara. Aí ele pegou, falou, entra aí. Aí, não, vamos lá. Aí quando ele fez que ia subir, já estava assim de gente, na porta do Opala, olhando o cara que estava todo baleado, né? Aí nisso nós saímos, fomos para uma outra favela lá, e só troquei, também só lavei assim, onde estava cheio de sangue, já peguei uma cinta, passei, já pus outro revólver na cinta e vamos para trás dos caras, né? Só que os caras também foram para um hospital, que um deles tomou 3 tiros também, você entendeu? Uhum. Então, essas eram as guerras, né? Então, esse acontecimento chegou e, na verdade, Júlio, quando eu estava caído embaixo do painel daquele carro ali, porque eu era um cabo sem vergonha, sabe? Acho que até por isso que Jesus teve misericórdia de mim. Não porque eu era sem vergonha, mas porque eu orava pedindo misericórdia a Deus na hora que o bicho pegava. Na hora do aperto. Eu dizia, Jesus, me salva eu que eu vou virar crente. Isso sempre foi o meu clamor, cara. E eu pensava que eu ia falar isso e ia passar batido, mas a Bíblia diz que Jesus tem um memorial, né? Tá bom, então. Você não gostava de crente, mas você sabia... Por causa da mãe. Porque minha mãe era uma pessoa que dava testemunho. E por causa dela, eu sabia que Jesus podia fazer alguma coisa por mim. Então, toda vez que eu entrava num aperto, eu orava pedindo para Jesus ter misericórdia da minha vida. Meu Deus. Que eu ia virar crente. Só que eu jogava a palavra, né? E Jesus ia escrevendo lá. E como que foi o falecimento do teu irmão, do Higinho? Então, antes de falar sobre isso, eu gostaria de deixar uma palavra aqui. Sim. Porque fica à vontade. Uma vez nós fomos em uma favela chamada Jardim Helga. Os meninos conhecem bem, o Dimores, o pastor Jonas conhece bem lá. Isso fica perto ali do Campo Limpo. E quando nós fomos nessa favela, esses meninos que estavam comigo já é tudo finado, que era o finado Leto, morreu com tiro de 12 nas costas, e era o finado Pinduca. E quando nós chegamos nessa favela, a moça que estava fazendo aniversário, porque eu era um cabo sem vergonha, né? Bem safado mesmo. Então, mexia mesmo com as menininhas, né? Porque, né, naquele tempo lá. Aí cheguei, a menina tinha 15 anos, uma moça bem bonita, eu mexi com a menina, cara. E nós estávamos na favela dos outros caras lá e estava desarmado, porque nós estávamos só curtindo, né? E não tinha treta, mas eu mexi lá. Aí, quando eu mexi com a menina, eu lembro que eu saí para fora assim, 5 caras me cercou, dos caras lá, só que eles não estavam ligados que nós era do morro, né? Senão eles pediam só para nós ficar mais na moral e não davam uma de cão, porque o morro era o que dominava por lá, né? Uhum. E os caras me deram um couro, você entendeu? 5 caras me bateram, aí depois cataram um revólver e eles me deram um tiro na cabeça. Na cabeça. E aí eu morri. Olha para você ver que treta. Eu morri, cara. Eita. Aí eu vi, eu não sei se vocês já viram aquele filme do Inferno em Chamas, mas eu vi meu corpo cair dali, no chão, e eu saí do corpo. E eu era uma névoa negra, estilo uma fumaça negra, um monte de fumaça preta, sabe? E quando eu me vi cair dali, e vi todas as pessoas em volta, e aí eu vi um buraco, como se fosse uma caverna assim, mais redonda,
E eu entrei naquele buraco. E eu sabia que eu estava indo para o inferno, cara. E o tiro que eu tomei na cabeça, que tinha me matado, no caso, vamos dizer assim, eu tinha certeza que eu estava indo para o inferno. E cada vez que eu estava me aproximando mais naquele lugar escuro, meio cinzento, eu falei, acabou tudo, né? E pensando comigo assim, mas num pavor assim, que não tem como explicar o que eu senti naquele lugar. Era muito medo, Júlio, misturado com pânico que você tenta e não tem como voltar, sabe? Aí quando eu estava chegando, acho que na porta lá do inferno, sei lá para onde é que eu ia sair lá, naquele corredor, aí eu disse assim, Jesus, olha para você ver, tem misericórdia de mim que eu vou virar crente. Eu abri o olho, Júlio. Eu estava no Hospital Piratininga, que hoje já não existe mais. Eu estava com a cabeça rapada em 8 lugares, coronhada, cheio de corte. E os caras dando ponto em 8 lugares da minha cabeça. A cabeça estava igual uma bola de capotão. Hoje é careca, né? Mas naquele tempo tinha cabelo. Então tinha lugar que tinha cabelo, outros lugar costura. E o tiro que eu tomei no rosto, porque o menino que me socorreu falou, na cabeça, né, no caso, estava para baixo do joelho. E o menino que estava comigo, que no caso era o finado Pinduca, tomou os outros 5 tiros na cara e morreu. E o Leto pulou por cima do sobrado, ganhou o mato e se jogou. Então você tomou um tiro na cabeça e várias coronhadas. Tomei na cabeça, mas quando acordei no hospital, estava para baixo do joelho o tiro. Eu tenho ele até hoje aqui. Você tem o projeto aí até hoje? Até hoje. Você entendeu? Então, as pessoas às vezes falam, mas não foi. Todo mundo diz que foi. E aonde eu entrei, eu digo para você que ali só entra morto. Vivo não entra naquele lugar. E eu tive essa experiência. Eu fui até lá e o Senhor me trouxe da porta do inferno e eu acordei num hospital. Aí meu finado irmão era vivo, por isso que eu estou contando essa atrapalhada. Uhum. Meu finado irmão era vivo, ele chegou no hospital, né? Esse tempo ele estava com a quadrilha de rouba-banco, ele chegou no hospital e falou, louco, Tinho, pô, cara, você vai morrer, meu irmão. Aí eu já era todo nervoso, né? Eu fiquei brabinho e tal, ali, aí me costuraram e tal, aí fiquei um tempo de muleta por causa do tiro para baixo do joelho, né? Mas mesmo assim não parei, não. Fui pro morro com baleado e tudo, não fiquei em casa, não. É o tiro na cabeça que foi parar no joelho, então? É o tiro na cabeça que foi parar para baixo do joelho. Para baixo do joelho. Não chegou a me alejar, né? Porque se pega no joelho, aleja, né? Uhum. Você entendeu? Então, aí depois disso, né? Aí passou tempo, aí nós fomos fazer, eu estou contando para você, só para você entender, um outro assalto. Tá, então você falou, Senhor, me tira dessa que eu vou ser crente. Certo. Ele te tirou e você nada. Mas ele anotava, porque ele conhece, né? Ele não está baseado no Cronos, o dele é o Kairos, ele conhecia tudo, não é verdade? Tá certo. E aí então você ficou uns meses de molho? Não, peguei a muleta e fui pro morro. Foi pro morro. Baleado mesmo, arrastando a perna não esticava, mas você tinha... Eu, no caso, eu era traficante, né? Eu tinha ali a biqueira, né? Naquele tempo falava ponta, né? Uhum. Aí tinha a ponta lá, nós ia para lá e tinha que ficar lá, né? Dando conta do recado. E eu ficava lá. Só que eu não ficava... eu não dava testa, eu colocava aviãozinho, né? No caso, sempre tinha um moleque, um piazinho ali que ficava ali só... Entendi. Passando e você só pegava o dinheiro e tal. E aí você deu uma melhorada e foi fazer outro assalto. Aí nós fomos fazer um outro assalto, né? É que são tanta coisa, cara, que é só Jesus na causa mesmo, é só Deus. Nós capotamos um carro em alta velocidade, meu irmão. Meu finado irmão estava junto. E nesse carro que nós capotamos em alta velocidade, sendo perseguido por um opalão ainda do tempo do Quercia, em São Paulo, sabe? Esse carro rodou na avenida. O opalão da polícia. O opalão da polícia atrás de nós. E aí entrou de frente no poste. Meu irmão ficou preso na ferragem. Os outros 2 que estavam conosco ficou preso na ferragem. Eu perdi o revólver que eu estava, caiu dentro do carro, nesse negócio do carro tá capotando, e pulei daquele carro. Eu estava muito louco, né? Tanto alcoolizado quanto noiado, né?
Aí eu pulei daquele carro e pulei um muro. Agora você pergunta para mim como, nem eu sei, Satanás no couro, né? Aí quando eu acordei pela manhã, dentro de uma casa, dormindo assim, ó, tinha um muro e eu estava ali no cantinho ali dormindo, né? Não sei nem como eu saí daquele carro. Eu só lembro de eu rolando lá. Agora, como eu saí, perdi revólver, nem lembro. Aí quando eu saí, Júlio, que a mulher acordou de manhã, viu lá, ladrão, e eu pulei o muro de volta e passei, né? Desci, aí passei em frente o carro batido. Aí eu falei assim, puxa vida, quem estava nesse carro deve ter morrido. Mas eu que estava no carro, mas só que eu estava muito louco, nem eu sabia que eu estava no carro. Aí o que eu fiz? Fui embora para casa e fui dormir. Aí daqui a pouco esse Leto, que estava com nós lá no dia que esse menino foi baleado, né? E eu tomei o tiro lá, ele pegou e chegou lá na minha casa e falou para minha afinada mãe, né? Falou, dona Ana, o baixinho está preso, chamava ele de baixinho, né? O baixinho está preso, está lá na 11ª, acabou com a perna, estava preso nas ferragens, cadê o Tim? Não está aí não? Ah, está dormindo aí, você entendeu? Aí que o finado Leto me acordou, que eu fui lembrar de tudo que tinha acontecido, mas nem eu sabia que eu estava dentro do carro. Um abriu a cabeça, você entendeu? Meu finado irmão deu 25 pontos na perna, pôs platina desde do osso de cima aqui, né, até o joelho, para poder refazer o osso, porque moeu, você entendeu? O outro também estourou todo o rosto, ficou preso também, e eu saí do carro, não tive um arranhão, cara. Não sei nem como que eu saí daquilo lá. Quantos livramentos, hein, pastor? Exato. Eu estou falando isso porque meu irmão estava lá, né, nesse dia, né, e ele foi preso. Aí ele ficou na 11ª. Aí lá da 11ª, que aconteceu a atrapalhada que eu meti chumbo no crente lá no morro, aí ele mandou um papagaio de lá para esse camarada que era o traficante, você entendeu? Falou, aí, se mexer com o menino já era, hein? Porque os caras eram os que comandavam os ladrões de banco, né? Entendeu? Então tinha tudo isso, sabe? Então era coisa que se liga a outra e tal, e vai passando, né? E outra coisa também, assim, contando uns fatos, assim, para ver que Deus é Deus e quando Deus tem, Deus faz, foi o outro camarada que andava com ele, né? Que era um terrível também de lá, sabe? Aí esse daí, nós fomos fazer um assalto. Ele e o meu finado irmão. E quando nós chegamos nesse assalto aí, era um sobrado, né? Então nós enquadramos o cara, entramos com o cara para dentro. E quando nós estávamos lá dentro, eu não entendi, né? Eu estou pegando um toca-fita de gaveta, ainda tinha aqueles... era toca-fita de gaveta, tinha aquele... Falava que tinha uns negócios ligados no toca-fita, sabe? Que dá aquele negócio do som legal. Aí pegamos, eu estou de costa assim, cadê os caras? Os caras estavam no Voyage lá fora, que nós ia sair com o carro da casa, né? Falava da fita e tal, né? Aí quando eu estou de costa assim, aí eu peguei, né, o toca-fita e saí. Aí o finado Oste, meu irmão, está no carro. Aí que eu cheguei para o carro para entrar, meu finado irmão falou assim, não, tio, deixa que eu sento atrás, senta na frente aí. Aí quando ele falou, senta na frente, eu só escutei os estampidos. Tá, tá, tá. O cara da casa, cara, veio com um 8 assim, eu pensei que tinham prendido ele, não sei se escapou, né? E descarregou o 8 em cima de nós. Aí eu lembro que eu escutei meu irmão gritando, ai, 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 meu Deus. E o cara que estava na boleia também gritou, ai, 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 meu Deus. O tiro pegou na nuca, ô Júlio. E ele saiu do carro, porque não morre na hora. Quando pegou, tanto o finado Arnaldo, né, quando eu vi que aquele bateu a bala assim, que abriu aqui a testa, ele ainda pôs em primeira, naquele antes de morrer, ele pôs em primeira e bateu com o palão no muro, né? Você entendeu? E gritou, ai, 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 meu Deus, também. E quando o finado Osto foi baleado, ele gritou, ai, 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 meu Deus, e explodiu a testa. E ele saiu do carro e correu. Mesmo naquela situação aí, rapidinho, mais para frente, ele caiu. E meu irmão gritou atrás também, foi baleado também, você entendeu? No banco de trás. E aí, ele morto assinado, porque eu saí do carro e corri. Aí, quando eu fui sair do carro, que o cara estava para matar meu irmão, Júlio, a porta do carro bateu no meu peito, eu era forte, né? Aí eu fiquei enroscado embaixo da porta do carro. E era uma descida, e o carro estava
liberado, não tinha freio de mão nem nada, que o cara tinha sido baleado, o carro estava descendo, né? Aí eu fiquei enroscado, o cara estava para matar meu irmão. Já estava baleado, né? Ele estava no vidro, assim. Aí, quando eu consegui escapar assim, eu lembro que eu estava com 3.2, né? Um 3.2 boca quadrada da Taurus. Aí eu olhei para ele e falei, ô meu! Ele olhou para mim, aí eu dei uns tiros em cima dele, ele correu, né? Que era pai de família, com bastante medo. Aí ele correu, nisso que ele correu, meu irmão saiu do carro, mancando, e se arrastando, né? Aí pegou carona com o motoqueiro, esse motoqueiro levou ele em casa, isso dava mais ou menos uns 4 quilômetros. Eu sei que eu cheguei junto com a moto correndo em casa. Aí cheguei em casa, pus um cachecol, uma touca, me vesti tudo, era um tempão de frio, né? Voltei lá onde aconteceu a cena com a minha cunhada, porque era o irmão dela que estava morto lá, você entendeu? Aí ela chegou lá, viu o finado que estava esticado lá, né? Morreu porque pegou na nuca e explodiu na testa, o cara tirou de dundu. Aí meu irmão não morreu porque faltou 1 centímetro para estourar na bexiga. Se pega a bexiga, já era. Explode a bala, né? Que é aquela chamada dundu, né? Entendi. Onde encontra uma superfície mais rígida, ela estoura. Então, esses fatos foram acontecendo, né, irmão? Esse pessoal, o Arnaldo, o Washington, você diz assim, ai, 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 meu Deus, ai, 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 meu Deus. Esse pessoal, eles tinham raiva do evangelho também, de crente? Não tinha, tanto é que a mãe do finado Washington era crente também. Né? Era crente. Então, na verdade, era tudo filho de crente ali envolvido nesse mundo do crime, né? Então, todas as raízes ali, se puxasse, tinha alguém na igreja, você entendeu? Então, na verdade, a gente aprontava, mas sabia que Deus era o poder máximo. Então, não tinha para onde correr. E você acha que é difícil dizer, a gente não pode julgar, né? Mas você acha que de alguma forma o Senhor salvou? Ah, Júlio, difícil de falar, né? É difícil de falar. Não precisa me responder. Eu sei que meu irmão, o Senhor salvou, sabe? Porque os outros eu não posso dizer, mas o meu irmão, pelo contexto do que aconteceu, né? Uhum. Porque nós estávamos com o carro dele no morro, e no dia que ele morreu, quando eu e outro camarada, ele tinha uma variante 75, né? Daquelas variante 2. Uhum. Então conta essa história aí do falecimento do teu irmão. Então, aí quando nós chegamos em casa, aí minha afinada mãe, ela disse o seguinte para mim, ela veio correndo, Valtinho, não deixa seu irmão ir para o morro, porque ontem veio uma profeta aqui em casa e disse para ele que se ele for, ele vai morrer. E como nós era malandro, acostumado nessa vida errada, né? Falei, dá licença, meu, você fica secando o cara, dá licença, ô boca de argoro. Enfim, não tinha educação para lidar nem com os pais, você entendeu? Boca do quê? Argoro, né, e tal. Uhum. Aí ela, tadinha, aí eu lembro que ela pegou e, ela baixou a cabeça, cara, e começou a chorar, sabia? Porque ela sabia. Aí aquela noite, olha para você ver como é Deus, né? Aquela noite ela teve um sonho, e depois ela contou. Aí naquele sonho ela viu uma grande praça, e no centro daquela praça tinha um grande trono, e sentado naquele trono estava o grande Deus. E ela viu quando meu irmão chegou, e o Senhor pegava meu irmão nos braços assim, ó. Você entendeu? E aí, quando ela chegou para mim falar, ela teve esse sonho dessa praça, a noite que, no dia que o meu irmão morreu, né? Na noite antes. Aí ela pegou, falou, eu falei com ela, aí peguei as parangas, né? Umas parangas para traficar no morro de maconha, aí pegamos papel e tal para levar para estar traficando, né? Que já tinha virado a noite. Aí saímos, quando saímos, aí meu irmão estava diferente, cara, né? E nós era bandido mesmo, era tranqueira mesmo. A nossa vida era o crime, não tinha... Desde piazinho, né? Desde 6 para 7 anos, quando fugia, era só roubando. Isso o seu irmão já estava com quantos anos? Isso, meu irmão era mais velho que eu, né? Se eu 2 tinha, anos, quando né? ele morreu, 18, tinha uns 20 anos, você entendeu? 21 anos quando ele morreu, ele tinha. Aí fomos, né?
Aí meu irmão dentro do carro assim, cara, estranho, né? Eu falei, ué, gente, o que aconteceu, cara? Você virou dos aleluia? Zombando, você entendeu? Que era assim. Você virou dos aleluia, meu? Os crentes eram os aleluia. E meu irmão quieto. Meu irmão não era de falar, né? Mas meu irmão era um cara homicida, né? Ele e o outro tinha muito crime nas costas, né? Então, naquele período. E ele era quieto, ele não era de ficar falando. Ele ficou calado e nós fomos. Aí um dia antes eu tinha ido pintar o kit de uma moto, o tanque de uma Turuno 81 que eu tinha, né? E eu tinha ido pintar. Nós roubamos o 83, jogamos em cima da 81, não dava nada, né, e tal, e fui pintar com azul metálico e tal. E quando voltei, aí ele falou para mim, ó, o maluco entrou num morro aqui e tal, e ele discutiu com o cara. E nós tínhamos arma, e ele ia matar, e os caras falaram, ô, baixinho, não faz isso não, cara, vai sujar o morro, não sei o quê, né, e tal. Aí ele deixou quieto. E no outro dia nós estávamos lá, que eu cheguei, aí nós estávamos lá no morro, as armas ficavam no centro da macumba lá da velha em cima, né, que subia uma rua mais ou menos, aí vamos supor uns 300 metros e virava. Aí ficava lá o arsenal, né, uma pá de arma. E nós ficávamos no morro desarmado, que era tudo pedido, né, os homens catassem já era. Aí nós estávamos lá jogando cacheta, jogando baralho. Aí quando pensou que não, cara, o cara aparece pelas costas e as armas longe, aí quando ele apareceu pelas costas, ele já puxou um oitão e já saiu sapecando, né, atirando em cima do meu irmão. E a única coisa que eu pude pegar foi umas pedras e jogar em cima dele. Nisso os traficantes já ganhou, os malandros já ganhou, já começou a sair nego do morro, tudo armado, né? E esse camarada aí, ele deu 4 tiros no meu irmão, e aí depois ele correu, e aí eu só escutou os tiros, né, umas rajadas e tal em cima dele lá, mas ele ganhou as casas lá e se jogou, você entendeu? E aí eu peguei meu irmão, tinha um cara de um corcelzinho preto, não, vamos socorrer, aí pegaram ele, aí eu pus no meu colo assim, fui levar para Piratininga, onde eu fui lá, que eu fui baleado lá, que ele foi lá me ver. Aí fomos levar lá, e ele no carro, Júlio, ele estava engasgado com sangue, cara. Aí ele olhava para mim assim, ó, e o olho descia lágrima, cara. E eu olhando para ele assim, eu falei, ô meu, você não vai morrer não, e tal, não vai morrer não. Aí eu não sabia, né, o que ele na hora queria falar para mim, depois Deus me revelou, sabe? Aí quando chegou lá no hospital lá, aí trouxeram balão, aquele monte de coisa assim. Aí eu vi os médicos tirando tudo, né? E ele já tinha 3 tiros cicatrizados no corpo. Depois tomou esses 4 que matou ele, né? Aí tirou tudo assim. Aí eu perguntei para um paisano que estava lá, era polícia paisana, né? Aí até ele veio me interrogar lá, né? Aí eu perguntei para ele, falei, e aí, o que aconteceu? Eu falei, isso aí morreu. Aí, cara, o polícia chegou lá e falou, o que aconteceu? Eu falei, tentaram roubar nós e tal, né, para desbaratinar, para não dar goela lá para os caras, já era tudo pedido, né? Aí eu saí na porta do hospital, cara. E aí eu fiquei com um monte de arma. Aí eu saí na porta do hospital, levantei a mão, Júlio, falei bem assim, do jeito que eu vou falar agora. Eu falei, demônio, Satanás, você vai me ajudar a me vingar desse cara. E eu fiquei endemoniado na hora. Fiquei perturbado, mas perturbado de um jeito, cara, que eu não tinha mais paz em nada e via o demônio em tudo, na verdade, sabe? Porque eu invoquei mesmo. Pedi para... Falei, não, você vai me ajudar, né? Certo? O diabo não ajuda ninguém, mas você não sabe de nada, né? E aí depois os caras do João 23 matou esse cara, você entendeu? Que era todo parceiro, aí ficou sabendo que matou o baixinho, né? O baixinho ladrão de banco, mataram ele por lá também. E aí dentro daquele carro, quando ele estava engasgado com sangue, depois Deus falou comigo. Ele queria dizer assim para mim, ô tio, que aquelas lágrimas, né? E o sangue engasgado. Ele queria dizer assim, sai dessa vida, cara. Essa vida não leva ninguém a nada. Aí eu voltei para casa correndo meio-dia para avisar minha mãe. A minha mãe, ela já estava até, sabe, meia conformada, porque ela já sabia. Aí ela falou, mas Deus já tinha me mostrado. E quando a missionária veio aqui,
o teu irmão levantou as mãos e aceitou Jesus. Por isso que, quando nós saímos, que eu perguntei, ele estava todo diferente, você entendeu? Diz que naquele apelo que a senhora falou para ele, falou, ó jovem, amanhã vai ser tarde para você. Aceita Jesus hoje. Então ele tinha levantado as mãos e virado mesmo crente. Eu nem sabia e zombei dele, mas ele já estava crente, você entendeu? Então naquele momento que ele foi baleado, naquele instante dentro do carro, Júlio, que eu falo para você que ele estava chorando e falou, aquele momento ele se humilhou com Deus. E é por isso que minha mãe teve aquele sonho que o Senhor pegava ele no colo lá naquela cidade que ela viu, daquela praça lá do banco, você entendeu? Meu Deus. Então, isso aí foi muito forte, né? E eu fiquei desnorteado, andei um tempo desnorteado, depois vim para o Paraná, só para gente... Vim para o Paraná aqui, aí ainda fiquei aqui nessa rua Ébana, ainda fiquei uns 3 anos e pouco ali aprontando, você entendeu? Ainda fui um pouco dei um tanto de trabalho ali para minha mãe e para o meu pai ali. E como é que, para resumir aqui, porque o nosso tempo já passamos, já estouramos já, mas tudo bem, tranquilo, pode gastar o tempo que for necessário. Fala para nós como é que você virou aleluia. Então, como é que você ficou aleluiado assim? Na verdade, cara, ó, eu vim para o Paraná e como eu perdi tudo, né? Vim para cá e perdi tudo. Foi logo depois que ele morreu ou você veio para o Paraná? Eu vim para o Paraná com meu pai, com dó, na verdade, com dó. Não queria vir, né? Mas eu vim porque eu fiquei sentido por eles. Mas aí eu falo assim, mas já era Deus trabalhando, né? Mas só que eu ainda era tranqueira, né? Aí vim para cá com ele e tal, e passou-se o tempo, ele comprou aquela casa ali onde a gente mora até hoje. E um dia eu estava lá no quintal de casa, isso aí foi a parte fundamental da minha conversão, sabe? Eu já ia fazer, acho que uns 22 anos, e eu estava lá sentado e pensando em me matar, sabe? Aí eu olhei para o céu assim, eu falei, minha mãe fala do Senhor e tal. Se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida. Porque eu vou tirar ela, eu não tenho mais nada nesse mundo. Aí eu pensei, né, em me matar, mas antes de me matar eu falei com Deus. Só que eu já tinha feito muita coisa. Eu vim de lá de São Paulo para cá, voltei para São Paulo de novo, fui para as favelas, fui roubar de novo, fui para a cadeia, fiquei 6 meses, puxei 6 meses lá de cadeia, lá no quarto DP na Consolação, que é Praça da Sé, né? Fiquei lá, depois voltei de novo, aí já estava praticamente acabado, você entendeu? Eu ainda usei essas palavras, eu não tenho um gato para pegar pela orelha, se bem que eu tinha um gato, né? Mas eu usei essa palavra aí e disse, eu vou me matar, entendeu? E eu era endemoniado. Então, vou me matar, era o diabo, você entendeu? E você pensava em que ia dar um tiro na cabeça ou fazer o quê? Não, eu estava pensando em me enforcar, porque ali tinha bastante espaço para se enforcar, né? E tal, e acabar com a minha vida, que eu não tinha mais. Antes disso, eu falei com Deus. Eu sentado assim, embaixo do pé de jabuticaba. Aí eu falei, se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida. Eu não aguento mais, né? E ali desbaratinadinho para ninguém ver, porque tinha um negócio comigo, homem não chora não. Entendeu? Mas ali eu chorei, escondidinho de todo mundo para ninguém ver, porque era ruim. Aí, rapaz... Nem no velório do seu irmão você chorou? Não, por ele eu chorei, chorava assim, né? Mas apanhar por outros de polícia, motivos, não. Tomar tiro, ser zoado, não. Chorava não, era ruim, né? Até que um dia quase que eu me mato ali com um camarada ali na Ébana ali, o cara era bem mais forte que eu e estava me matando, né? Falando para mim alguma coisa e eu era bocudo, hein? Você entendeu? Então era assim, né? Era a criação, né? Já vim desse lugar. Então ali eu clamei, cara, ao Senhor. E por incrível que pareça, o Senhor tocou o meu coração. Porque a partir daquele dia que eu falei, se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida, não quero mais ser o que eu fui até hoje. E Deus começou a me trabalhar, né?
Aí eu lembro que eu comprei um violãozinho velho e comecei a tentar fazer umas notas. E lembro que eu levava jeito. Hoje em dia eu desaprendi, na verdade, né? Que eu virei pastor e parei de tocar e me empenhei na Bíblia, né? Perdi os ritmos, na verdade, né? Então, toco no meu jeitão lá e toco do jeito que eu toco. Mas o Senhor me ensinou. E eu dei aula para muita gente ali ainda. Eu tocava na igreja do pastor Wilson. Era guitarrista dele lá da Pinheiro. Lá da Pinheiro. Era guitarrista dele. Né? E tocava bem aquele tempo. Aí depois foi para o campo então Deus ele foi mudando, Júlio, mas ainda aqui no Paraná, ali na casa, ali eu fiquei uns 2 anos e meio para 3 anos dando problema. Hein? Até aí entrei na noia, na farinha, aí foi só Jesus para ter misericórdia, aí o Senhor teve mesmo. E aí, a partir dessa oração, como que foi o grande dia que você falou assim, não, hoje eu sou... Pois é, cara, eu era pagodeiro, né? Eu andava com os negão ali, os negão tinham um negócio de dançar Blake lá, dançar essas danças de salão aí, que era os Thunder Black. Eu lembro. O Serginho era dos Thunder Black. Ele fala, eu era o doidinho de lá. O Serginho... Não, eu não dançava não, né? Eu era pagodeiro. Sim, mas o Serginho imitava o Michael Jackson, né? Imitava, os meninos lá dos Thunder Black, né? Isso. E eu colava com os negão dali, né? E tal. E os meninos ainda era o tempo do Ricardinho, daquela turma mais antiga ali do Pantanal, né? E tal. Aí teve um dia que eu peguei e falei assim para os caras, né? Eu já estava cansado, cara. Nada dava certo. O diabo me atribulava e eu vendo aqueles trem lá, rapaz, só Jesus na causa, viu? Tudo que eu olhava assim se virava numa coisa maligna e começava a falar comigo. Se eu olhasse para aquela letra escrito técnica lá, aquilo lá se virava em alguma coisa. Por Deus, você está no céu. Virava um demônio e virava falava um demônio e conversava comigo, cara. E eu estava atribulado, eu não sabia mais o que eu fazia, sabe? E do lado ali também para ajudar no centro de macumba, né? Então já unia ali tudo Aí eu peguei e falei para os meninos, porque daí eu trouxe o pagode, lá de São Paulo, era pagodeiro, até hoje eu bato pandeiro, né, e tal. Não esquece, né? Aí andei fazendo bastante samba por aí, pelos botecos, e bebendo e arrumando treta, né? Aí eu falei para os meninos, era um sábado, isso aí eu lembro que era 9 de abril do ano de 93, no dia do aniversário da Juliana. Aí eu peguei e falei assim, falei para ela, cara, amanhã é o seguinte, cara, eu vou para a igreja e vou virar crente. Nós estávamos numa sexta-feira, compramos goró e estava bebendo e fazendo samba. Falei, vou beber pela última vez aqui, não vou beber mais. Vou para a igreja e vou... Rapaz, mas o cara tirou sarro. Os negão mais riram de mim. Falei, vocês vão ver. Aí, no outro dia, um sábado, 9 de abril de 93, eu fui lá na Deus é Amor. Aí, quando cheguei lá, Júlio, aí o pastor falou, para você ver, aqui tem um rapaz que você socorreu, um ente muito querido da sua família. E ele morreu nos seus braços. E daquela hora, da morte dele, você fez um voto com Satanás, que é aquele que eu levantei as mãos e pedi para o demônio me ajudar a me vingar, né? E hoje o Senhor está te libertando disso daí. E quando ele falou assim, eu estava travado no banco, eu não conseguia me mexer. Mas quando ele falou daquele jeito lá, eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu estava lá na frente do altar. Aí ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Olha só para você ver. Aí eu levantei a mão, aceitei a Jesus e tinha uma Bíblia lá e um monte de gente aceitando Jesus. E ele deu a Bíblia para mim. Aí eu aceitei a fé no ano de 93, ganhei aquela Bíblia, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, nunca mais usei droga. Você entendeu? Você foi um profeta na tua vida no dia anterior. O Senhor me libertou de tudo aquilo. Nunca mais eu traía a Deus com essas coisas, dos vícios que eu tinha, porque eu usava tudo, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 para 22 anos. E eu vou falar uma coisa para você. Quando eu cheguei lá,
que eu aceitei a fé e tal, né? E vim para casa, você entendeu? Daquele dia em diante, eu já passei por muita coisa, mas nunca mais eu saí da presença de Deus. Glória a Deus. Você entendeu? Porque Deus, quando Ele tem, Ele faz. E hoje nós estamos aí para a glória de Deus, e eu estou firme com Jesus e pretendo continuar. Aleluia. E não vou dizer para você que não foi luta não, viu, meu irmão? Porque o cigarro entrava pelo meu nariz assim adentro, que aquilo parecia um doce. A vontade de recair na farinha, né, que eu era cheirador, ou de fumar um baseado, nossa, aquilo era uma luta, meu irmão. Eu passei 1 ano mais ou menos ali numa luta, só que eu pensava o seguinte, Júlio, eu falei com Jesus, eu não posso trair a Deus. E esse medo com temor me levou à segurança e Jesus acabou me dando graça. E pode ser que esse vídeo, pastor Walter, chega em alguém que está numa vida na mão errada, né? Vamos usar a gíria aí que o pessoal entenda. Que palavra você tem, pastor Walter? A palavra é o seguinte, né? Não existe paz sem Deus. É enganação. Então a gente pode fazer tudo o que fizer, correr para onde quisermos correr, mas só existe um destino, né? Se é que existe o destino, né? E esse é que você volta para Cristo quando o Senhor tem algo na sua vida. E uma coisa que eu quero deixar aqui e quero que receba é que a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não importa o que você fez, nem para onde você, por onde você passou, né? Alguns dizem, o cara apronta a vida inteira, depois aceita a fé, né? Então você não está muito crente na leitura bíblica, porque a Bíblia diz que aquele que estava do lado de Jesus, né? Jesus o salvou na última hora, que era o ladrão da outra cruz, né? Então Deus é Deus. E se a gente se achegar ao Senhor, a gente pode ter uma transformação de vida. Então, o que eu quero dizer, ainda dá tempo. Dá um passo para o Senhor. Acredita no Senhor. E o Senhor verdadeiramente vai mudar a sua vida para melhor. Júlio, eu não tinha expectativa de vida. Hoje eu tenho uma esposa abençoada, que é a pastora Juliana. Eu tenho o Gabriel, a Camila, tenho a Raquel, que canta na igreja. Uma família abençoada, uma igreja abençoada, amigos abençoados, né? Você é um deles, né? Esses meninos aqui queridos, né? Nosso pastor Wilson e tantas pessoas que somam para o nosso ministério. Quanto tempo pastoreando já? Né? Eu estou só pastoreando. O Biel vai fazer 26 anos, eu tenho 25 anos. 25 anos só de pastoreio. Só de pastoreio. Glória a Deus. Começamos... Da marginalidade para o reino dos céus. Glória a Deus. Porque Eita. Deus faz essas coisas. Né? A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? As suas considerações finais, pastor Walter? Eu, na verdade, quero agradecer a Deus, né? Porque Deus, ele foi o porto seguro da minha vida, né? Então, eu a cada dia louvo o Senhor e o agradeço com o meu coração, porque tem um salmo que diz, se não for o Senhor, ora diga Israel. E na minha vida, pelo que eu passei, pelo que eu vivi, eu tenho a cabeça cheia de marcas, tenho marcas de faca, tenho tiros, né, e alguns projetos no corpo, você entendeu? E eu estou aqui falando, porque o Senhor nos guardou. E uma coisa eu quero dizer, né? Enquanto eu dizia, me ajuda que eu vou virar crente, e eu esquecia, ele tinha marcado no céu. E eu agradeço ele por me fazer, por ter me dado prazer, né? De eu ser hoje um aleluia, como eu dizia, e fazer parte desse povo tão abençoado. Glória a Deus. Quero dizer para você, querido, que acompanha esse podcast, esse testemunho do pastor Walter, que além do testemunho, ele é um homem que ele tem a Bíblia dentro dele, viu? É um homem muito usado por Deus. Não falo isso porque
Glória está a na minha Deus. frente, Glória a Deus. mas Deus, ele cumpre o projeto dele na vida do pastor Walter, tá bom? Amém. Então, se você quiser convidá-lo ele para pregar na sua igreja, ele fala do testemunho também, fala, né, pastor? Falo, E se ele, e ele fala da palavra de Deus e ele expõe a palavra de Deus de uma forma assim que Deus usa ele de uma forma especial, linda e maravilhosa. Então você pode convidar, né, pastor Walter? Tá aí. Com certeza. Ele é pastor da nossa somar. igreja, Comunidade Evangélica Deus Vivo, Alta Boa Vista, na rua. Lá na rua Lindalva Silva Baceto, 875. 875, Alto da Boa Vista. É um meu amigão. Fazemos faculdade junto. Glória a Deus. A alegria do Senhor invade aquele lugar, né? Isso, é a nossa força, né? E é a nossa força. Verdade. E a gente tem uma alegria muito grande, né, pastor? E aproveitar, né? Mandar um abração aí a todos os nossos professores de faculdade, que têm sido bênção na nossa vida. Maurício, Denise, isso. Silas, Lúcio. Isso, e nosso querido irmão também, o pastor, meu Deus, da filosofia. Joaquim, né? Pastor e Joaquim. um abraço para todos os alunos também, e dizer que todos são queridos, né, Júlio? Maravilha, é isso aí mesmo. Pastor Walter, muito obrigado. Amém. Né, o tempo ficou pequeno aqui, nós tentamos jogar a sua história dentro de tudo aqui, já estamos gravando há quase 1h30, né? E que o Senhor te abençoe grandemente. Glória a Deus, filho. Tá bom? Amém. Obrigado mesmo, você é um amigo. Isso. A tua vida, a tua história nos inspira Amém. a prosseguir firme e forte com o Senhor. Amém. Obrigado de coração, que Deus te abençoe. Agradeço. Queridos, próxima segunda-feira, às 9h, Ponto de Vista Podcast com vocês. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, curta aí também e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.